Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui mais um dia, mais um domingo, para a gente poder participar da nossa escola bíblica dominical. Que coisa boa, não é verdade? Então vamos lá, sem a gente perder tempo, vamos orar e vamos pedir que Deus possa abençoar esse momento. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse domingo, por mais essa oportunidade que temos, Senhor, de aprender da Sua palavra. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós, por nos dar tudo o que precisamos. Senhor, te pedimos agora que o Senhor venha nos dar conhecimento, venha nos dar sabedoria, venha nos dar, Senhor, concentração para poder aprender tudo o que precisamos. Que o Senhor venha nos alimentar, nos fortalecer, aumentar a nossa fé, o nosso temor ao Senhor e o nosso amor também. Fica conosco, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. Hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho aquele caminho que a tia Tabata falou no domingo passado, o caminho para a Páscoa. Ela explicou sobre a primeira Páscoa e hoje nós vamos andar mais um pouquinho a caminho da Páscoa, tá bom? Olha só, hoje nós vamos aprender sobre um profeta. Olha só, um profeta que falava de Jesus. Mas vocês sabem o que é um profeta? O que faz um profeta? Então vamos aprender? Olha só, eu trouxe para vocês aqui a imagem, aqui ó, um desenho de um carteiro, para vocês conseguirem entender. O carteiro, o que faz o carteiro? O carteiro aqui ó, de uniforme, com uma bolsa cheia de cartas, cheia de correspondências, ele entrega as cartas no endereço certinho, não é assim? Vocês vão lá, abrem a caixinha, ou o papai e a mamãe, né? Abrem a portinha lá da caixinha do correio e tá lá as cartinhas, a correspondência, as contas. Por quê? Porque ele entregou. Não é ele que escreve as cartas, ele só entrega. Ele entrega o recado de alguém, né? Eu vou colocar ele aqui. Esse é o papel do carteiro, entregar o recado na nossa casa. Que recado? Ó, aqui ó, que chega todo mês, né? A continha de luz. Então ele vem entregar o recado da companhia de luz, né? Dizer o quê? Olha, vocês têm que pagar a conta. Aí chega, a gente vê, o carteiro entregou o recado. E ele não entrega o recado em qualquer casa, né? Ele vê o endereço certinho e coloca no lugar certo. Assim é o trabalho do carteiro. Então, o trabalho de um profeta é quase igual ao de um carteiro. Ele também recebe um recado e ele tem que entregar esse recado. E esse recado vem de Deus. Deus chama uma pessoa, chamava, né? E falava, olha, você vai entregar um recado meu para uma pessoa ou para um povo. E assim Deus falava com o povo naquela época, através de profetas. Olha, nós vamos ver aqui, ó, o que está escrito aqui? O Senhor salva. Esse é o significado do nome do profeta que nós vamos aprender hoje. O meu nome tem um significado, o seu também. Você conhece o significado do seu nome? Se não conhece, procura saber, é bem legal. O papai e a mamãe sempre procuram um nome, né, que tenha um significado bem bacana. Então, olha só. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Isaías. E o significado do nome de Isaías é: o Senhor salva. Isaías, ele era um homem normal, né? Ele não tinha superpoderes, nem nada disso não. Deus escolheu ele para ele ser um profeta, para ele transmitir alguns recados de acordo com a necessidade do povo naquela época. E olha, Isaías viveu no mesmo tempo que outros profetas, o profeta Amós, o profeta Oséias, o profeta Miqueias. Ele era casado e tinha pelo menos 2 filhos. E a tradição diz que ele nasceu numa família de classe alta.
e ele era primo do rei Uzias. E Isaías, ele exerceu o seu ministério por mais de 40 anos, durante o reinado, do rei Jotão, do rei Acás, do rei Ezequias. E Deus falou que ele precisava transmitir alguns recados para esses reis. E também ele viveu um momento muito difícil no seu ministério durante esse tempo, sabia? Porque ele viveu no tempo em que a Assíria queria dominar os outros países. Então era uma confusão, era guerra, querendo invadir Israel. E Deus sempre falando, Isaías, olha, vai falar com o rei para ele confiar em mim, para ele esperar que eu vou estar com o povo, para eles terem confiança só em mim. Deus sempre falando isso. E Isaías, ele era muito obediente e ele fazia isso. Olha só, ele foi considerado, então, o profeta dos reis. Aqui, Isaías, aqui, ó. Esqueci de mostrar a vocês. Isaías, vou colocar ele aqui. Ó. Tá vendo? E eu vou colocar também uma coroa, porque ele foi considerado o profeta dos reis, porque ele foi falar, transmitir os recados, entregar os recados para os reis daquela época que ele viveu. Então, olha só, durante o reinado do rei Jotão, aqui Jotão ele vai ganhar um joinha, sabe por quê? Ó, porque ele ouvia o que Isaías falava, os recados que Deus dava a Isaías e Isaías entregava ao rei Jotão. Jotão queria agradar a Deus, então ele sempre dava ouvidos, então ele obedecia, o seu reinado foi muito bom. Só que Jotão teve um filho e que foi rei no seu lugar. Aqui, o rei Acás. E o rei Acás, ele não dava ouvidos. Então ele não vai ganhar um joinha, não. Ele vai ganhar, ó, pá, com uma mão vermelhinha para baixo. E olha que tarefa difícil, hein? Porque Isaías falar para quem ama a Deus, para obedecer, é fácil, né? Mas falar para Acás que ele tinha que confiar em Deus e Acás não amava o Senhor, era uma situação muito complicada, muito difícil. Mas ele ia assim mesmo, porque ele era muito corajoso. Então ele tinha que falar para Acás não ficar só falando, não, meu exército é muito forte, nós vamos vencer a Síria, e vamos conquistar, e vamos derrotar. E Isaías falava, Acás, não é bem assim, não é isso que Deus quer ensinar para a gente. A gente precisa confiar somente em Deus, e assim Ele vai nos livrar. Mas Acás não deu ouvidos, e se deu mal, né? Mas aí, Acás teve um filho, o nome dele foi Ezequias. E esse vai ganhar um joinha também. Sabe por quê? Porque ele também amava a Deus. E ele dava ouvidos, escutava os recados que Isaías falava, porque eram recados vindos de Deus. E olha só, o rei da Assíria falou assim, ó, não adianta você querer confiar no seu Deus, porque o meu exército é muito mais forte, eu vou derrotar vocês. Mandou até uma carta, é mole, para Ezequias, para poder falar que ele ia perder. Sabe o que Ezequias fez? Ele foi até o templo, orou e pediu direção de Deus. Falou, meu Deus, o que eu vou fazer? E Isaías também foi, orientou ele, falou, olha, confia em Deus, que Deus não vai deixar coisas erradas acontecer com a gente. Pode confiar que Deus está conosco. E ele confiou em Deus e deu tudo certo. Olha, e sabe o que Ezequias fez também? Ele determinou que todo povo que adorava imagens, estátuas, quebrassem tudo isso. Falou, não, vamos parar com isso. Nós vamos adorar somente ao nosso Deus, que não é imagem. Nós vamos adorar a Deus somente.
tá? Então não quero mais isso no nosso reino. Nós vamos aprender a confiar somente em Deus, porque Ele é que nos guarda, é Ele que nos livra. E assim Ele fez. E olha só, Isaías também tinha que, além de falar para esses reis, ele tinha que também falar para o povo, falar, olha, vocês estão vivendo uma vida que não está agradando a Deus. Vocês estão fazendo coisas muito erradas e isso não está agradando a Deus. Então vocês precisam se arrepender do que vocês estão fazendo e deixar tudo isso de lado e se voltar para Deus poder abençoar vocês, né? Então, a missão de Isaías era transmitir os recados de Deus e ele fez isso durante mais de 40 anos. Ele dedicou a sua vida para transmitir os recados, entregar os recados para o povo, para os reis, né? E ele fazia isso com muito amor. E olha, ele também recebeu de Deus muitas coisas que falavam de Jesus. E vocês sabiam que Isaías viveu 700 anos antes de Jesus nascer? Muito tempo. E Deus já tinha falado para ele coisas a respeito de Jesus. Nossa, vamos ver o que Deus falou para Isaías? Olha só. Deus entregou a Isaías muitas revelações, muitos recados, muitas profecias. Olha aqui, tem até uma carta grande, bem grande, olha, porque é muito importante. Aqui, ó, com o destinatário, que é para quem essa carta vai ser entregue. E olha só, é para o povo de Israel. E vamos ver quem é o remetente, quem é que está mandando essa carta. Aqui. O remetente é Deus. Deus está mandando uma carta, um recado muito especial para o povo de Israel. Vamos ver o que tem aqui nessa carta? Vamos lá. Vamos ver, deixa eu tirar aqui. Olha, e é até o nosso versículo de hoje. Olha, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Isso está escrito lá em Isaías 7:14. Nossa, esse versículo aqui que está lá em Isaías, Deus revelou isso a Isaías, falando que o Senhor ia dar um sinal. Olha, o povo andava muito sofredor, eles queriam um libertador. E Deus, através de Isaías, falou que iria enviar um libertador, um salvador. O povo que estava em trevas, olha, ia ver uma grande luz. E quando isso ia acontecer? Qual o sinal? Como que eles iam saber? Porque uma moça vai ficar grávida e vai dar à luz um bebezinho? Mas tantas moças ficam grávidas? Mas olha só, preste atenção no versículo, ó. O Senhor mesmo lhe dará um sinal. E qual é o sinal? A virgem ficará grávida. Então não é qualquer moça que ia ficar grávida que ia ter o nenenzinho que seria chamado Emanuel. Seria a virgem. Nossa, só coisa de Deus mesmo, né? Porque tem coisas que Deus separou só para o homem e a mulher fazerem só depois de se casarem. E Maria, que ia gerar Jesus, ainda não tinha casado com José. Então, como que ela ia ficar grávida? O Espírito Santo ia fazer isso. Então, esse era o sinal. Ela ia ficar grávida e ia dar à luz a um filho, que seria chamado Emanuel. E vocês sabem o significado desse nome Emanuel? Significa Deus conosco, Deus com a gente, Deus conosco.
Então, Isaías também recebeu esse recado aqui. Olha que recado! Uma promessa. E hoje a gente sabe que essa promessa se cumpriu, né? A gente sabe que Jesus nasceu, a gente sabe que Jesus morreu e ressuscitou. Mas naquela época, eles não sabiam quando isso ia acontecer. Falou, ué, quando isso vai acontecer? Será que vai demorar muito? E demorou um tempão, não foi? Mas aconteceu, porque tudo que Deus promete, Deus cumpre. Então, hoje é fácil a gente falar, mas isso mesmo, pronto, Jesus nasceu. Mas para eles tiveram que crer e esperar no Senhor, para que isso acontecesse, né? Então, vamos falar mais uma vez o nosso versículo? Ó, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Isso está escrito lá em Isaías 7:14. Muito bem. E Isaías entregou todos os recados. Ó, ele pegou todos os recados e entregou todos os recados aonde ele deveria entregar, né? E o que a gente pode aprender com tudo isso? Bom, nós temos que aprender aquilo que Deus também estava querendo ensinar para o povo, a confiar em Deus em tudo. Ele falou, ó, não fica confiando no seu exército, nas armas, nos cavalos, nos carros. Confie em mim, eu vou dar vitória para vocês. E nós precisamos hoje também confiar em Deus em tudo na nossa vida, porque Ele é que cuida de nós, né? Olha, orar também, fazer igual o rei Ezequias, quando surgiu um problemão, aquela carta na mão do rei da Assíria falando, ele foi fazer o quê? Foi chorar? Foi reclamar? Não, ele foi orar. Ele foi buscar ajuda a quem poderia ajudar ele. Então a gente precisa aprender com isso também, tá? E ser igual a Isaías também, ser obediente, amar a Deus e aquilo que Deus falar pra gente fazer, a gente fazer com muito amor, dedicação, tá? Sabendo que Deus está conosco e Deus vai nos dar condições de fazer tudo o que Ele está nos pedindo, né? Bom, nós estamos quase chegando no final da nossa aula e nós vamos louvar o Senhor. Eu acho que vocês não conhecem esse louvor, mas preste atenção, guarda ele no coração, tá bom? Que Deus é fiel e tudo que Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer, tá? Ele não é mentiroso, Ele é um Deus de verdade. Então vamos louvar o Senhor? Deus é fiel, nele a gente pode confiar. Se Ele prometeu, é certo que fará. Não desista de amar e a sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer: Deus é fiel, Deus é fiel, não há o que temer. Deus é fiel, Ele cuida de mim e de você.
Vamos orar agora para a gente terminar a nossa aula? Vamos lá? Senhor nosso Deus, nosso amado Senhor, obrigada, Senhor, por mais essa aula. Obrigada, Senhor, pela sua palavra que nos ensina, que nos alerta, Senhor, que nos alimenta, que nos faz fortes, que nos encoraja, que nos dá fé. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos ensinado. Obrigada, Deus, pela nossa igreja. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos, Senhor, que tudo que a gente aprendeu aqui fique guardado no nosso coração, que a gente não esqueça. O Senhor mesmo nos ensina na sua palavra a esconder a sua palavra no nosso coração para a gente não pecar contra o Senhor. Que a gente não queira pecar, Senhor, que a gente não queira desagradar o Senhor, mas pelo contrário, que a gente queira ser assim, ó, igual Isaías, igual Ezequias, igual a Jotão, que amavam ao Senhor e queriam te obedecer, porque obedecer ao Senhor é muito melhor. Nos ajuda, Senhor, nos dê uma semana abençoada, abençoa a nossa casa, a nossa família, os nossos estudos na escola, Senhor, o trabalho da mamãe, do papai. Nos guarda, Senhor, quando sairmos na rua, nos livra do mal. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor, nós precisamos do Senhor. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Um beijo e até a próxima.